Você já parou para pensar por que a Bíblia fala tanto sobre ossos? Porque Deus mostrou a Ezequiel um vale cheio de ossos secos e não corpos, porque os ossos do profeta Eliseu carregavam poder até depois da morte, e porque Jeremias declarou que havia um fogo ardendo dentro dos seus ossos. E se eu te dissesse que existe um mistério espiritual escondido nos ossos humanos que quase ninguém está pregando nos púlpitos, e que Satanás trabalha para que essa revelação permaneça enterrada? Talvez hoje você esteja cansado, sem forças, com a alma abatida, carregando dores que ninguém conhece. E o mais assustador, talvez existam pecados escondidos, feridas não confessadas e cargas espirituais silenciosas consumindo você por dentro, até os ossos. A Bíblia declara em Salmos 32 que o pecado escondido fazia os ossos de Davi envelhecerem. Provérbios afirma que a inveja apodrece os ossos. E Ezequiel viu ossos completamente secos, sem vida, sem esperança, até que a voz de Deus entrou naquele vale. Mas será que estamos entendendo o que Deus realmente queria revelar? Porque os ossos, na Bíblia, não representam apenas matéria. Eles representam estrutura, memória, profundidade, sustento espiritual. A parte escondida do homem que ninguém vê, mas que Deus conhece completamente. Existe uma guerra espiritual acontecendo em lugares invisíveis, e muitas pessoas estão vivendo como ossos secos sem perceber. Sorriem por fora, mas estão quebradas por dentro. Frequentam igrejas, mas carregam culpas ocultas, cantam louvores, mas escondem pecados nunca confessados diante de Deus. E talvez seja exatamente isso que esteja impedindo a cura, a paz e a restauração espiritual de chegarem à vida delas. Porque existem dores que remédios não conseguem alcançar. Existem feridas que começaram na alma antes de aparecerem no corpo. E hoje você entenderá por que a Bíblia relaciona tristeza profunda, culpa, angústia e pecado com ossos abalados, ossos secos e ossos consumidos. Nos próximos minutos você descobrirá o mistério dos ossos secos em Ezequiel 37. Por que os ossos de Eliseu transmitiram vida? O significado espiritual do fogo nos ossos de Jeremias. Como pecados ocultos destroem lentamente o interior do homem. E porque Deus deseja restaurar até os ossos da sua vida espiritual. Mas existe algo ainda mais forte. Poucas pessoas percebem que alguns dos maiores sinais de desgaste espiritual começam em silêncio, dentro da alma, antes de se manifestarem exteriormente. E talvez Deus tenha trazido você para este vídeo porque chegou o momento de remover pesos antigos, culpas escondidas e cadeias espirituais que vêm secando sua vida há anos. Então, antes de começarmos este estudo, escreva aqui nos comentários: Senhor, traga vida aos meus ossos. E também comente: paz em Cristo. Porque quando você faz isso, não está apenas interagindo com um vídeo. Você está declarando publicamente sua fé e permitindo que esta mensagem alcance outras vidas que precisam desesperadamente ouvir essa palavra. Deixe também o seu gostei, para que o YouTube entregue esta mensagem a mais pessoas feridas, cansadas e aflitas espiritualmente. E eu quero parabenizar você por estar aqui. Muitos entram em vídeos buscando entretenimento, mas poucos entram buscando transformação espiritual. Este canal é um lugar de fortalecimento para pessoas que estão lutando batalhas invisíveis. Muitos que assistem estas mensagens não têm com quem conversar, não têm apoio espiritual e às vezes nem possuem uma igreja perto de casa. Por isso sua participação é tão importante. E eu preciso te dizer algo. O penúltimo ensinamento deste estudo pode revelar a chave espiritual que está faltando para quebrar algo antigo na sua vida. Então fique comigo até o final, porque o que Deus vai revelar hoje pode mudar completamente a maneira como você enxerga os ossos, o pecado, a cura espiritual e até a própria vida. Agora, vamos começar este estudo.
O fogo nos ossos, quando Deus não te deixa mais em paz. Jeremias tentou ficar calado. Ele tentou fugir da dor. Tentou esconder o peso da missão. Tentou continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas houve um momento em que o profeta declarou algo assustador. Jeremias 29 diz: a sua palavra era no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Perceba isso. O fogo não estava apenas na mente, não estava apenas na emoção, estava nos ossos. Porque Deus estava mostrando que existem experiências espirituais tão profundas que atravessam a superfície da alma e alcançam as estruturas mais interiores do ser humano. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com algumas pessoas que estão assistindo este vídeo. Você tenta ignorar o chamado de Deus, mas algo continua queimando dentro de você. Você tenta viver normalmente, mas existe uma inquietação constante. Você tenta esconder certos pecados, mas sua alma não encontra descanso. E quanto mais a pessoa esconde aquilo que deveria confessar diante de Deus, mais pesada sua vida se torna. Davi entendeu isso. Em Salmos 32:3, ele declarou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olhe a profundidade disso. O pecado escondido estava consumindo Davi internamente. Não era apenas culpa emocional. Era desgaste espiritual. Era como se algo estivesse secando suas forças por dentro. E quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente assim? Por fora aparentam normalidade, mas por dentro estão cansadas, sem alegria, sem paz, sem força espiritual. Carregam traumas antigos, pecados ocultos, feridas secretas, mágoas nunca tratadas, vícios escondidos, palavras presas na garganta. E tudo isso vai se acumulando silenciosamente na alma, até que a pessoa começa a sentir um peso constante na vida, porque pecados não confessados aprisionam o coração. E aqui existe algo muito sério que muitos ignoram. A Bíblia frequentemente conecta o estado espiritual do homem com seus ossos. Provérbios 17:22 declara: o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 14 também mostra que sentimentos destrutivos afetam profundamente o interior do homem. Deus estava ensinando que existem dores espirituais capazes de consumir lentamente as forças da pessoa. E talvez você esteja tentando combater no corpo algo que começou primeiro na alma. Talvez haja dentro de você culpas que nunca foram colocadas diante de Deus. Talvez existam pecados escondidos há anos. Talvez exista alguém assistindo agora que sorri diante das pessoas, mas quando está sozinho, sente um vazio impossível de explicar. Mas hoje, o Espírito Santo está trazendo luz para aquilo que ficou escondido. Porque aquilo que é confessado diante de Deus pode ser curado. Aquilo que é trazido para a luz perde força. E é exatamente por isso que Satanás luta tanto para manter pessoas presas no silêncio. O inimigo sabe que um coração quebrantado diante de Deus se torna novamente vivo. Foi por isso que Davi também declarou em Salmos 51:8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Perceba, até os ossos voltam a se alegrar quando existe arrependimento verdadeiro. Isso é poderoso. Porque Deus não veio apenas restaurar emoções superficiais. Ele veio restaurar o interior profundo do homem. Veio trazer vida ao que estava seco. Veio reacender o que estava morrendo em silêncio. E talvez hoje exista um fogo começando novamente dentro de você. Não um fogo de destruição, mas um fogo de restauração, um fogo que revela, um fogo que purifica, um fogo que confronta pecados escondidos para trazer libertação verdadeira. E agora que entendemos como o pecado oculto pode secar espiritualmente os ossos do homem,
precisamos entrar em uma das visões mais assustadoras e proféticas de toda a Bíblia: o Vale dos Ossos Secos. Porque o que Ezequiel viu naquele vale não era apenas sobre morte, era sobre uma geração inteira que havia perdido a vida espiritual. O Vale dos Ossos Secos, a visão que revelou o estado espiritual de muitas pessoas. Ezequiel 37 talvez seja uma das passagens mais assustadoras e profundas de toda a Bíblia, porque Deus pega o profeta pela mão e o leva para um vale. Mas não era um vale comum. Era um vale cheio de ossos. O profeta começa a olhar ao redor, e tudo o que ele consegue enxergar é morte, silêncio, secura, destruição, esperanças enterradas, sonhos mortos. E a Bíblia faz questão de dizer algo muito forte: aqueles ossos estavam sequíssimos. Não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. Isso significa que aquela morte não era recente. Já fazia muito tempo. E talvez aqui esteja a realidade espiritual de muitas pessoas que estão assistindo este vídeo. Gente que não morreu espiritualmente de um dia para o outro. Foi aos poucos. Primeiro perderam a alegria, depois perderam a paz, depois perderam o desejo de orar. Depois começaram a esconder pecados, depois vieram os pesos emocionais, as culpas, os vícios secretos, as feridas escondidas. E quando perceberam, estavam vivendo como ossos secos, frequentam cultos, mas não sentem mais presença, leem a Bíblia, mas o coração parece distante, tentam sorrir, mas existe um cansaço profundo dentro da alma. E sabe o que é mais impressionante nessa visão? Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Imagine aquela cena. Um vale inteiro tomado pela morte. Ossos espalhados, sem carne, sem movimento, sem esperança humana alguma. Mas Deus estava mostrando que mesmo aquilo que parece completamente perdido, ainda pode receber vida novamente. E talvez você ache que sua vida espiritual chegou ao fim. Talvez existam áreas dentro de você completamente secas. Talvez existam pessoas aqui que já não conseguem sentir alegria na oração. Outras perderam a esperança no casamento. Outras vivem aprisionadas em pecados secretos há anos. Outras carregam culpas tão profundas que acreditam que Deus nunca mais poderá restaurá-las. Mas o problema é que muitos estão tentando esconder seus ossos secos ao invés de permitir que Deus os ressuscite. Porque confessar pecados dói, reconhecer fraquezas dói. Quebrantar-se diante de Deus exige humildade. E é exatamente isso que o orgulho humano tenta evitar. Mas observe algo poderoso. Antes de Deus trazer vida aos ossos, ele expõe o vale. Deus faz Ezequiel caminhar no meio dos ossos, porque aquilo que será restaurado, primeiro precisa ser confrontado. E talvez Deus esteja fazendo isso hoje com alguém. Talvez este vídeo esteja mexendo em áreas da sua vida que você tentou esconder por muito tempo. Feridas antigas, mágoas guardadas, pecados secretos, traumas silenciosos. Porque aquilo que permanece escondido nas trevas continua criando prisão espiritual. Mas aquilo que é levado diante de Deus começa a receber cura. Então acontece algo sobrenatural. Deus manda Ezequiel profetizar, e quando ele começa a liberar a palavra, os ossos começam a se mover. Imagine o barulho naquele vale, ossos se juntando, estruturas sendo reconstruídas, aquilo que estava morto voltando a existir. Porque quando a palavra de Deus entra em um lugar seco, a morte perde autoridade. E talvez o Espírito Santo esteja começando a movimentar áreas mortas dentro de você agora mesmo. Talvez existam sonhos voltando a respirar. Talvez exista alguém recuperando esperança enquanto ouve esta mensagem. Talvez Deus esteja quebrando correntes invisíveis que prenderam sua vida por anos. Mas ainda havia um problema. Os corpos estavam formados.
porém sem espírito. Porque aparência sem presença não produz vida, e existem muitas pessoas vivendo exatamente assim. Têm aparência religiosa, sabem falar de Deus, frequentam ambientes espirituais, mas por dentro continuam vazias, sem fogo, sem transformação, sem intimidade verdadeira com Deus. Então Deus manda Ezequiel profetizar ao Espírito, e quando o Espírito entra, os mortos se levantam, o vale inteiro ganha vida. E aqui está o que Deus quer revelar. Não importa quão seco alguém esteja, o Espírito Santo ainda consegue trazer vida. Não importa há quanto tempo a alma esteja ferida, não importa quão profunda seja a culpa, não importa o tamanho da destruição interior, Deus ainda ressuscita ossos secos. Mas existe outro mistério ainda mais impressionante, porque na Bíblia houve um homem que morreu, foi enterrado, e mesmo depois da morte, seus ossos ainda carregavam poder. Os ossos de Eliseu, o poder que permaneceu mesmo após a morte. Existe uma passagem na Bíblia tão misteriosa que muitos pregadores evitam se aprofundar nela. Uma cena curta, mas extremamente poderosa. Segundo Reis 13, 20, 21, diz que Eliseu morreu e foi sepultado. Tudo parecia encerrado. O profeta havia partido. Seu ministério parecia ter terminado. Seu corpo estava escondido em uma sepultura. Mas então, algo sobrenatural acontece. Alguns homens estavam enterrando um morto quando, de repente, avistaram inimigos vindo ao longe. Desesperados, lançaram o corpo daquele homem dentro da sepultura de Eliseu. E a Bíblia declara algo impressionante. Quando o morto tocou os ossos de Eliseu, reviveu imediatamente. Pense nisso. Não foi a carne de Eliseu. Não foi sua voz. Não foi sua presença física. Foram os ossos. Isso mostra que existia algo espiritual tão profundo naquele homem que até seus ossos carregavam marcas da presença de Deus. E aqui existe um mistério que muitos ignoram. Na Bíblia, os ossos frequentemente aparecem ligados à essência mais profunda da vida. Jeremias falou do fogo nos ossos. Davi falou de ossos consumidos pelo pecado. Ezequiel viu ossos secos voltando à vida. E agora vemos ossos transmitindo vida. Porque Deus estava revelando que a presença dele não atua apenas na superfície da existência humana. Ela alcança profundidades invisíveis. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas Satanás sempre trabalhou para destruir aquilo que carrega vida espiritual. Por isso tantas pessoas vivem hoje desconectadas da presença de Deus, sem oração, sem arrependimento, sem temor, sem quebrantamento, vazias por dentro, como estruturas sem vida. Porque quando o homem se afasta de Deus, ele começa lentamente a secar espiritualmente. E o mais perigoso é que muitos não percebem isso imediatamente. O processo é silencioso. Primeiro, desaparece a sensibilidade espiritual. Depois, desaparece a paz. Depois vem o peso constante, a culpa, a opressão, a angústia sem explicação. E então, a alma começa a carregar um cansaço profundo. Abacuque descreveu algo semelhante quando disse: "A podridão entrou nos meus ossos." Veja a força dessa expressão. A Bíblia usa a imagem dos ossos para falar de algo que está consumindo profundamente o interior do homem, porque existem pecados escondidos que vão corroendo silenciosamente a alma. Mágoas escondidas, ódio guardado, amargura, inveja, vícios secretos, mentiras repetidas, traições ocultas. E tudo isso vai criando cadeias espirituais invisíveis. A pessoa continua vivendo normalmente por fora, mas por dentro algo está morrendo lentamente. E talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem que já sentem isso. Um vazio estranho, uma tristeza constante, uma opressão difícil de explicar, uma sensação de distância espiritual.
como se algo dentro delas estivesse secando aos poucos. Mas ouça isso com muita atenção. O mesmo Deus que fez ossos secos voltarem à vida, ainda restaura hoje. O mesmo Deus que colocou poder nos ossos de Eliseu, ainda manifesta sua presença. Só que existe uma condição que muitos tentam evitar: confissão, quebrantamento, arrependimento verdadeiro, porque enquanto o homem esconde o pecado, ele permanece preso. Salmos 38 mostra Davi sofrendo profundamente enquanto carregava culpa dentro da alma. Mas quando existe arrependimento sincero, algo começa a mudar no interior do homem. A culpa perde força, as correntes começam a cair. A alma volta a respirar. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando fazer com alguém agora. Trazer à luz aquilo que foi escondido por anos. Não para destruir você, mas para libertar você, porque Deus não expõe feridas para humilhar, Ele expõe para curar. E talvez algumas pessoas estejam entendendo pela primeira vez que existem dores espirituais profundas escondidas dentro delas. Mas ainda existe algo mais profundo nesse mistério dos ossos, porque Isaías declarou que Deus fortalece até os ossos daquele que anda em sua presença. Isso significa que não estamos falando apenas de morte espiritual, estamos falando também de restauração. Quando Deus começa a curar os ossos, a restauração que vem de dentro, existe algo maravilhoso sobre Deus que muitas pessoas ainda não entenderam. Ele não restaura apenas aparências, ele restaura profundidades. O homem olha o exterior, mas Deus olha aquilo que ninguém consegue enxergar. Ele vê a alma cansada, ele vê o coração ferido, ele vê os pensamentos escondidos, ele vê as lágrimas silenciosas derramadas durante a madrugada. E ele também vê os ossos espiritualmente enfraquecidos pelo peso da culpa, da dor e do pecado escondido. Por isso, Isaías 58:11 declara algo poderoso. O Senhor te guiará continuamente e fortificará os teus ossos. Olhe isso. Deus não promete apenas bênçãos exteriores. Ele promete fortalecer os ossos. Isso significa restaurar aquilo que sustenta a pessoa por dentro, porque existem pessoas que ainda conseguem sorrir externamente, mas interiormente já perderam as forças. Continuam caminhando, mas carregam um cansaço invisível. Continuam vivendo, mas sem alegria. Continuam frequentando cultos, mas sem presença. E o mais perigoso é que muitas vezes ninguém percebe, porque a maioria das batalhas espirituais acontece no invisível. Há pessoas que estão há anos carregando pesos secretos, pecados nunca confessados, feridas nunca tratadas, palavras que machucaram profundamente, traições, mágoas escondidas. E tudo isso vai se acumulando dentro da alma até secar emocional e espiritualmente a pessoa. Por isso, Provérbios 3, 7 e 8 diz: Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Perceba como a Bíblia continuamente conecta a condição espiritual do homem ao estado dos ossos. Porque Deus está mostrando que existe uma ligação profunda entre a alma e o interior do ser humano. E talvez algumas pessoas estejam entendendo agora por que perderam tanta paz. Não foi apenas cansaço físico, não foi apenas problema emocional. Talvez existam áreas espirituais precisando urgentemente de cura. E sabe qual é o problema? Muitos querem restauração sem arrependimento. Querem paz sem confissão. Querem alívio sem quebrantamento. Mas Deus não cura aquilo que o homem insiste em esconder. Davi descobriu isso da maneira mais dolorosa. Enquanto escondeu o pecado, seus ossos envelheciam. Mas quando confessou, começou a experimentar restauração. E talvez o Espírito Santo esteja chamando alguém hoje para esse momento. Um momento de sinceridade diante de Deus. Sem máscaras, sem aparência religiosa, sem esconderijos.
Porque o pecado oculto cria prisões invisíveis, e quanto mais tempo a pessoa permanece escondendo, mais pesada a vida se torna. Existem pessoas que não conseguem mais dormir em paz. Outras vivem aflitas constantemente. Outras carregam medo, opressão e angústia há anos. E muitas vezes não entendem que existe uma guerra espiritual acontecendo dentro delas. Mas hoje Deus está trazendo luz. Porque aquilo que vem para a luz pode ser transformado. E talvez esta mensagem esteja chegando exatamente no momento em que sua alma mais precisava. Talvez Deus esteja tentando impedir que você continue secando espiritualmente. Talvez Ele esteja chamando você de volta antes que a frieza espiritual tome conta completamente do seu coração. Porque o processo dos ossos secos nunca começa de repente. Começa lentamente. Pequenas concessões, pequenos pecados escondidos, pequenas áreas não entregues, até que a pessoa já não sente mais a mesma presença de Deus. Mas ouça isso, o Senhor ainda fortalece ossos cansados, ainda restaura almas quebradas, ainda cura interiores destruídos, ainda sopra vida sobre aquilo que parecia perdido. E talvez você pense, mas eu fui longe demais, meu coração já esfriou demais, minha vida espiritual já morreu. Mas foi exatamente para um vale cheio de ossos mortos que Deus levou Ezequiel. Porque Deus se especializa em restaurar aquilo que os homens consideram impossível. E existe um detalhe impressionante que quase ninguém percebe. Antes de Deus trazer vida aos ossos secos, Ele fez o profeta profetizar sobre eles. Porque existe poder na palavra liberada com fé. E talvez esteja chegando o momento de você parar de concordar com a morte espiritual e começar a declarar vida novamente sobre sua alma. Mas ainda falta revelar algo extremamente profundo. Porque Davi disse em Salmo 139 que seus ossos não estavam escondidos de Deus. Isso significa que Deus conhece até as partes mais secretas do homem. Deus conhece os ossos que ninguém vê. O pecado escondido não fica oculto para Ele. Existe uma verdade assustadora que muitos tentam evitar. Você pode esconder dores das pessoas. Pode esconder pecados da família, pode esconder feridas da igreja, pode esconder lágrimas atrás de um sorriso, mas nada fica escondido diante de Deus. Salmo 139:15 declara: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Olhe a profundidade disso. Davi está dizendo que Deus conhece até aquilo que está oculto nas partes mais profundas do homem. Os ossos representam exatamente isso na Bíblia. A parte escondida, a estrutura invisível, aquilo que sustenta a vida internamente. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem em conflito espiritual hoje, porque tentam aparentar santidade externamente, enquanto escondem guerras interiores que ninguém imagina. Mas Deus vê. Ele vê a mágoa que você nunca contou. Ele vê o vício secreto. Ele vê a culpa silenciosa. Ele vê o pecado escondido há anos. Ele vê o peso emocional que você carrega sozinho durante a madrugada. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo vendo tudo isso, Ele ainda quer restaurar você. Isso é poderoso, porque muitos acreditam que Deus apenas condena. Mas a verdade é que Deus confronta para curar. Ele expõe para libertar. Ele revela para transformar. E talvez este vídeo esteja incomodando algumas pessoas exatamente por isso. Porque quando a luz de Deus entra, as trevas começam a perder espaço. E existem pessoas que passaram tanto tempo escondendo áreas da própria vida que já não conseguem mais sentir paz. Vivem cansadas, ansiosas, sem descanso interior. Porque pecado oculto cria peso espiritual. Davi descreveu isso claramente em Salmos 38, quando falou da angústia que consumia seu interior. E aqui existe algo muito sério. Quanto mais tempo o homem permanece escondendo o pecado, mais endurecido o coração se torna. A pessoa perde sensibilidade espiritual, perde discernimento, perde temor.
e lentamente começa a secar por dentro. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos no vale de Ezequiel. Os ossos ficaram secos porque a presença de Deus havia se afastado da vida espiritual daquela geração. E talvez hoje existam pessoas vivendo assim sem perceber. Continuam religiosas, mas vazias. Continuam frequentando cultos, mas frias espiritualmente. Continuam ouvindo pregações, mas sem transformação verdadeira, porque existe uma diferença entre aparência espiritual e vida espiritual. E Deus não está interessado apenas em aparência. Ele quer verdade no interior. Ele quer quebrantamento sincero. Ele quer arrependimento verdadeiro, porque somente a verdade liberta. E talvez o Espírito Santo esteja fazendo exatamente isso agora, chamando você para abandonar pesos escondidos antes que eles destruam completamente sua paz espiritual. Porque existem pessoas que estão adoecendo emocionalmente, carregando culpas antigas. Outras vivem aprisionadas em lembranças dolorosas. Outras estão há anos lutando silenciosamente contra pecados que nunca confessaram. E tudo isso vai criando cadeias invisíveis dentro da alma. Mas hoje Deus está dizendo: pare de esconder aquilo que eu já vi. Porque não existe libertação verdadeira sem sinceridade diante de Deus. Não existe restauração profunda sem arrependimento. Não existe vida nos ossos enquanto a alma continua aprisionada nas trevas. E talvez você esteja percebendo agora por que sua vida espiritual esfriou tanto nos últimos anos. Talvez Deus esteja mostrando que o problema não começou do lado de fora. Começou dentro. Começou em pequenas áreas não entregues, pequenas feridas escondidas, pequenos pecados alimentados em silêncio, até que o coração foi perdendo a sensibilidade espiritual. Mas existe algo maravilhoso sobre o nosso Deus. Ele ainda ressuscita o que parece morto. Ele ainda sopra vida sobre ossos secos. Ele ainda fortalece interiores destruídos. Ele ainda restaura pessoas quebradas. E talvez hoje seja o dia em que Deus começará a trazer cura para áreas da sua alma que estavam escondidas há muito tempo. Mas existe ainda uma última revelação extremamente forte. Porque a Bíblia não fala apenas de ossos secos. Ela também fala de ossos alegres, e poucas pessoas entendem o poder espiritual da alegria, da paz e da presença de Deus sobre o interior do homem. Ossos alegres. A cura que começa quando a alma volta a respirar. Satanás trabalha diariamente para roubar a alegria espiritual das pessoas, porque ele sabe de algo que muitos ainda não entenderam. Uma alma sem alegria se torna fraca. Um coração sem esperança se torna vulnerável. E uma pessoa espiritualmente abatida começa lentamente a secar por dentro. Por isso, Provérbios 17:22 declara: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Olhe novamente para isso. A Bíblia está mostrando que existe poder espiritual na alegria que vem de Deus. Não estamos falando de felicidade passageira. Não estamos falando de distrações momentâneas. Estamos falando da alegria espiritual, que nasce quando a alma volta a ter paz diante de Deus. Porque existem pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Outras têm família, mas vivem vazias. Outras sorriem em público, mas choram escondidas durante a noite. E sabe por quê? Porque a alma foi esmagada pelo peso acumulado de culpas, dores, pecados escondidos e batalhas espirituais silenciosas. E quando o interior adoece, tudo começa a perder cor. A oração perde força. A presença de Deus parece distante. A esperança desaparece. E a pessoa entra num estado parecido com o vale dos ossos secos. Continua existindo, mas sem vida verdadeira. E talvez algumas pessoas estejam entendendo agora por que perderam tanta alegria nos últimos anos. Porque existem pesos espirituais sugando suas forças silenciosamente.
pecados escondidos, feridas emocionais, amargura, inveja, ódio guardado, culpa, vergonha. Tudo isso vai criando um ambiente de morte interior, e o inimigo ama isso, porque uma alma abatida perde forças para lutar espiritualmente. Mas hoje, o Espírito Santo está trazendo uma revelação poderosa. Deus não quer apenas perdoar você. Ele quer restaurar sua alegria novamente. Davi entendeu isso profundamente. Depois de cair em pecado e experimentar um peso espiritual terrível, ele clamou em Salmos 51. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Perceba a profundidade desse clamor. Davi não estava pedindo apenas perdão. Ele estava pedindo restauração interior, porque o pecado havia destruído sua paz, consumido suas forças, abalado profundamente seu interior. Mas quando existe arrependimento verdadeiro, Deus começa a trazer vida novamente. E talvez hoje algumas pessoas estejam sentindo exatamente isso enquanto ouvem esta mensagem. Algo começando a despertar novamente dentro da alma. Uma esperança voltando. Uma presença sendo sentida novamente. Porque quando o Espírito Santo entra, a morte espiritual perde autoridade. Os ossos secos começam a receber vida. O coração endurecido começa a quebrantar. A culpa começa a perder força. E aquilo que parecia impossível começa lentamente a ser restaurado. Mas existe algo que você precisa entender. Satanás fará de tudo para manter você preso no silêncio. Porque enquanto o pecado permanece escondido, a prisão continua. Mas quando existe confissão sincera diante de Deus, correntes espirituais começam a cair. Talvez existam pessoas aqui que precisam fazer isso hoje, parar de fingir que está tudo bem, parar de esconder feridas, parar de alimentar pecados secretos, parar de carregar sozinho pesos que já destruíram anos da sua paz. Porque Deus não chamou você para viver como ossos secos. Ele chamou você para viver cheio de vida espiritual, cheio de presença, cheio de paz, cheio do Espírito Santo. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo. Porque Deus está tentando restaurar algo dentro de você antes que a frieza espiritual avance ainda mais. Talvez ainda exista um pequeno fogo queimando dentro da sua alma. Uma pequena chama que não morreu completamente. E hoje Deus está soprando sobre ela novamente. Mas agora chegamos a uma das partes mais profundas desta mensagem. Porque existe um motivo pelo qual Satanás luta tanto para destruir a estrutura espiritual do homem. Ele sabe que quando Deus restaura os ossos, Ele está restaurando a própria vida interior da pessoa. Quando os ossos voltam a viver, a restauração que o inferno teme, existe um motivo pelo qual Satanás trabalha tanto para destruir a estrutura espiritual das pessoas. Porque ele sabe que quando alguém perde a vida interior, perde também a força para lutar. Por isso, o inimigo tenta secar a alma lentamente. Primeiro vem o desânimo, depois a culpa, depois a frieza espiritual, depois o afastamento de Deus. E quando a pessoa percebe, já está vivendo apenas no automático, sem fogo, sem presença, sem alegria espiritual, como alguém sobrevivendo, mas não vivendo verdadeiramente. Foi exatamente isso que Deus mostrou no Vale de Ezequiel. Aquele vale não representava apenas morte física, representava uma geração inteira espiritualmente destruída, pessoas sem esperança, sem direção, sem vida interior. E talvez essa seja a realidade de muitos hoje. Pessoas cercadas de tecnologia, mas vazias. Cercadas de entretenimento, mas sem paz. Cercadas de pessoas, mas emocionalmente sozinhas. Porque nada exterior consegue preencher um interior que se afastou da presença de Deus. E o mais perigoso é que muitos tentam esconder isso. Aprendem a sorrir enquanto estão quebrados.
aprendem a cantar enquanto estão frios, aprendem a parecer fortes enquanto estão espiritualmente secos. Mas Deus vê os ossos, Deus vê aquilo que ninguém vê, e hoje talvez Ele esteja dizendo para alguém: você ainda está vivo por fora, mas por dentro precisa ser restaurado, porque existe uma diferença entre existir e viver. E há pessoas que já não sentem mais vida dentro da própria alma há muito tempo. Mas aqui está a parte poderosa. Quando Deus começa a restaurar alguém, Ele começa de dentro para fora. Foi assim no Vale dos Ossos Secos. Primeiro veio a palavra, depois veio o movimento, depois veio reconstrução, depois veio o Espírito, porque sem o Espírito Santo não existe vida verdadeira. E talvez você tenha tentado preencher esse vazio de muitas formas. Alguns tentam preencher com distrações, outros com vícios, outros mergulhando em trabalho, outros escondendo a dor atrás da aparência religiosa. Mas nada disso resolve o problema da alma, porque somente Deus consegue restaurar o interior do homem. Somente Ele consegue trazer vida aos ossos secos. E talvez hoje o Espírito Santo esteja começando exatamente esse processo dentro de você. Talvez exista algo se movendo novamente na sua alma. Talvez exista um quebrantamento voltando. Talvez você esteja sentindo vontade de orar novamente. Talvez Deus esteja tocando áreas que estavam mortas há anos. Porque quando Deus decide restaurar alguém, nem o inferno consegue impedir. E aqui existe algo muito importante. Muitas pessoas querem libertação, mas não querem abandonar aquilo que alimenta a prisão. Querem paz, mas continuam escondendo pecados. Querem cura, mas alimentam mágoas antigas. Querem restauração, mas não entregam totalmente o coração para Deus. Mas não existe ressurreição espiritual sem rendição. Os ossos secos só voltaram a viver quando ouviram a palavra liberada por Deus. E talvez hoje Deus esteja esperando exatamente isso de você. Uma decisão sincera, um arrependimento verdadeiro, uma entrega completa, porque existem correntes espirituais que só se quebram quando a pessoa para de esconder aquilo que precisa ser colocado diante de Deus. E talvez este vídeo esteja sendo um chamado urgente do céu para a sua vida. Um alerta antes que a frieza espiritual avance ainda mais, porque o pecado escondido nunca permanece pequeno. Ele cresce no silêncio, consome a paz, rouba a alegria, enfraquece a alma, até que a pessoa se torna espiritualmente seca sem perceber. Mas hoje Deus está dizendo: eu ainda posso restaurar seus ossos. Eu ainda posso trazer vida ao que secou. Eu ainda posso curar o que está quebrado dentro de você. E talvez alguém esteja ouvindo isso, chorando agora, porque no fundo da alma ainda existe esperança, ainda existe um desejo de voltar para Deus, ainda existe um clamor silencioso por restauração, e o Senhor está ouvindo esse clamor. Mas agora chegamos ao penúltimo ensinamento, e talvez seja exatamente aqui que esteja a chave espiritual que muitas pessoas precisavam ouvir hoje. O último alerta: não deixe sua alma se tornar um vale de ossos secos. Existe algo que muitas pessoas só percebem tarde demais. Ninguém se torna espiritualmente frio de uma vez. O processo acontece lentamente, silenciosamente, quase imperceptível. Primeiro a pessoa para de orar como antes. Depois, começa a tolerar pequenos pecados. Depois, perde a sensibilidade espiritual. Depois, já não sente mais temor. E quando percebe, está vivendo distante da presença de Deus, mesmo continuando religiosa por fora. Foi exatamente isso que aconteceu com a geração que Ezequiel viu representada naquele vale. Os ossos estavam secos porque a comunhão com Deus havia morrido muito antes. E talvez o Espírito Santo esteja trazendo este aviso hoje, porque existem pessoas caminhando exatamente nessa direção. Gente cansada,
espiritualmente. Sem força para lutar, sem alegria para buscar a Deus, sem paz verdadeira. Pessoas que carregam pecados escondidos há tanto tempo que já se acostumaram com eles. Mas existe algo extremamente perigoso nisso. Aquilo que o homem alimenta em segredo começa lentamente a dominar seu interior. O pecado nunca fica parado. Ele endurece o coração, rouba a paz, consome a alegria e seca a alma aos poucos. Por isso Davi declarou em Salmos 38 que não havia paz em seus ossos por causa do pecado. Veja a profundidade disso. O pecado escondido estava afetando seu interior completamente. E talvez algumas pessoas estejam vivendo exatamente assim hoje, sem descanso, sem leveza, sem paz interior, porque existem batalhas espirituais acontecendo silenciosamente dentro delas. Mas agora, preste muita atenção nisso. Deus não enviou esta mensagem para condenar você. Ele enviou para despertar você, porque ainda existe esperança enquanto existe voz de Deus chamando. Ainda existe restauração enquanto o Espírito Santo continua confrontando o coração. Ainda existe vida enquanto Deus continua falando com os ossos secos. E talvez hoje seja o dia em que algumas pessoas finalmente entenderão por que estavam tão cansadas espiritualmente. Não era apenas o mundo, não era apenas a rotina, não era apenas o sofrimento da vida. Talvez existissem áreas escondidas precisando urgentemente ser entregues diante de Deus. Mágoas antigas, feridas profundas, pecados secretos. Palavras não liberadas, traumas escondidos, tudo isso vai se acumulando dentro da alma até transformar o coração em um lugar seco. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje, eu ainda posso restaurar você, eu ainda posso fortalecer seus ossos, eu ainda posso colocar vida onde só existe cansaço. E talvez este seja o momento mais importante deste vídeo. Porque algumas pessoas estão sentindo Deus tocar exatamente na área que tentaram esconder durante anos. Talvez exista alguém ouvindo esta mensagem e percebendo que precisa parar de fugir, parar de esconder, parar de resistir ao quebrantamento. Porque enquanto o homem continua escondido, continua preso. Mas quando existe arrependimento verdadeiro, começa a libertação. E talvez hoje Deus esteja esperando apenas isso de você. Sinceridade, confissão, entrega. Porque o Senhor não restaura máscaras. Ele restaura corações quebrantados. E ouça isso com muita atenção. O mesmo Deus que fez ossos mortos se levantarem em Ezequiel 37 ainda está levantando vidas hoje. O mesmo Deus que colocou fogo nos ossos de Jeremias ainda acende almas apagadas. O mesmo Deus que fez vida sair dos ossos de Eliseu ainda manifesta seu poder. E talvez o maior milagre que Deus queira fazer hoje não seja exterior. Talvez seja dentro de você. Talvez seja restaurar sua alma, restaurar sua paz, restaurar sua comunhão com Ele, restaurar aquilo que estava morrendo em silêncio. Porque quando Deus sopra vida sobre os ossos secos, até aquilo que parecia impossível volta a viver. Encerramento. Quando Deus sopra vida novamente sobre os ossos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque poucas pessoas permanecem até o final de uma mensagem como esta. Muitos começam, poucos permanecem, muitos ouvem palavras, poucos permitem que Deus toque profundamente o coração. E talvez hoje o Espírito Santo tenha falado exatamente com você. Talvez durante este estudo algo tenha queimado dentro da sua alma. Talvez Deus tenha mostrado áreas escondidas que precisavam ser entregues. Talvez você tenha percebido que estava vivendo cansado espiritualmente há muito tempo, como alguém carregando pesos invisíveis, como alguém tentando sobreviver enquanto o interior secava lentamente. Mas hoje Deus trouxe você para este vídeo para dizer, ainda existe vida.
mesmo que seus ossos estejam cansados, mesmo que sua alma esteja abatida, mesmo que você tenha carregado culpas escondidas durante anos, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda sopra vida sobre aquilo que parecia perdido. Porque o vale dos ossos secos não terminou em morte, terminou em ressurreição. E talvez esse seja o começo de uma nova fase espiritual na sua vida. Uma fase de quebrantamento verdadeiro, de arrependimento sincero, de cura interior, de restauração espiritual. Porque Deus não quer apenas mudar sua aparência religiosa. Ele quer transformar seu interior. Ele quer restaurar sua alma. Ele quer fortalecer seus ossos espirituais. Ele quer trazer paz para áreas da sua vida que estavam em guerra há anos. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja sentindo esperança novamente. Talvez exista alguém ouvindo esta mensagem, chorando silenciosamente. Porque no fundo você sabe que Deus está falando com você. E se hoje o Espírito Santo revelou algo escondido dentro da sua alma, não endureça o coração. Não continue carregando sozinho pesos que estão destruindo sua paz. Confesse, entregue, quebrante-se diante de Deus. Porque aquilo que é levado para a luz perde força nas trevas. E o Senhor é poderoso para restaurar até aquilo que parecia completamente morto dentro de você. Agora eu quero pedir algo muito importante. Escreva aqui nos comentários: Senhor, sopra vida sobre meus ossos. E depois escreva também: eu não quero mais viver seco espiritualmente. Porque eu quero saber quem foram as pessoas que permaneceram até o final desta mensagem e decidiram permitir que Deus começasse uma restauração profunda dentro da alma. E se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém. Existe muita gente vivendo como ossos secos sem perceber. Pessoas sorrindo por fora, mas destruídas por dentro. Pessoas indo dormir em silêncio com a alma cansada. Pessoas carregando culpas, medos e dores que ninguém conhece. E talvez Deus use exatamente você para levar esta palavra até elas. Inscreva-se também neste canal, porque hoje em dia muitos estão perdendo a fé em silêncio. E canais como este se tornam uma fonte de fortalecimento espiritual para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus diariamente. Cada vídeo pode ser uma resposta para alguém. Cada mensagem pode impedir alguém de desistir espiritualmente. Cada estudo pode reacender um fogo que estava quase apagado. E talvez Deus tenha conectado você a este canal exatamente por isso. Agora, antes de sair deste vídeo, fique alguns minutos em silêncio, escute a música, respire fundo e fale com Deus. Sem pressa, sem aparência, sem máscaras. Apenas abra seu coração diante dele, entregue suas dores, entregue seus pecados, entregue seus medos, entregue aquilo que estava escondido dentro da sua alma e permita que o Espírito Santo sopre vida novamente sobre os seus ossos. Porque quando Deus entra em um vale de ossos secos, a morte perde autoridade e aquilo que parecia impossível volta a viver. Se esta mensagem falou profundamente com você, eu quero te fazer um convite muito importante. O estudo completo e aprofundado sobre esse mistério bíblico dos ossos, da restauração espiritual, do arrependimento e da libertação através da palavra de Deus. Nele, você poderá estudar com calma cada passagem mencionada neste vídeo. Porque muitas pessoas estão sofrendo sem entender que algumas batalhas começam primeiro no mundo espiritual antes de se manifestarem emocionalmente e até fisicamente. Existem dores que não são apenas naturais. Existem pesos espirituais. Existem culpas escondidas. Existem feridas emocionais profundas. E a própria Bíblia mostra que pecados ocultos, tristeza profunda e opressão podem consumir o homem até os ossos. Mas existe algo poderoso. A palavra de Deus liberta, a palavra ilumina, a palavra revela.
E quando a verdade entra, as trevas começam a perder força. Talvez o que esteja faltando para a sua vida não seja apenas mais informação, mas revelação espiritual através das Escrituras. Por isso, se você deseja adquirir o estudo completo e mergulhar profundamente nesses capítulos da Bíblia, clique agora no link abaixo deste vídeo. Leia cada passagem, medite, ore e permita que Deus fale com você através da palavra. Porque quando o Espírito Santo começa a restaurar o interior do homem, até os ossos voltam a viver.